Microempreendedor individual. Essa figura ela tem crescido cada vez mais no nosso país. A mentalidade do brasileiro de empreender. O brasileiro é muito conhecido por ser empreendedor. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Eu não quero entrar no mérito da longevidade das empresas brasileiras, porque aí é uma questão que nós precisaríamos mais de tempo. Mas você que quer empreender, você que quer começar o seu negócio, o MEI tem sido uma figura e uma assertividade muito grande no nosso sistema, porque ele propicia o ambiente do empreendedorismo para que você comece a empreender com a carga tributária muito pequena, com um nível de obrigações acessórias, de obrigações de prestar informações mitigado, e que você inicia já a sua jornada do CNPJ, de ter a sua empresa, e que muitas vezes ainda ela começa sendo a empresa. Eu mesmo, quando comecei a Save, era eu e eu mesmo, depois veio o Gilberto e nós fomos crescendo e hoje nós somos aí mais de 100 e poucas pessoas, devemos fechar o ano aí perto de 300. E é assim natural que começa. E o MEI, o que acontece, pessoal? O MEI ele é um instrumento garantido aos contribuintes para que você utilize essa figura quando você quer começar a abrir o seu negócio, quando você vai abrir o seu negócio. Tradicionalmente, eu vou abrir um negócio. O que eu tenho que fazer? Ir lá na contabilidade, falar com o contador. Que cafezinho gostoso. Recolher, né? Pagar o valor dos honorários e de todas as taxas necessárias para você constituir uma empresa. Antes da figura do MEI, nós tínhamos disponível as empresas denominadas micro e pequenas empresas, que seriam aquelas empresas que faturam até 4.800.000. Então, as MEs, microempresas, e as EPPs, empresas de pequeno porte, que na sua grande totalidade, de acordo com a sua atividade, eram tributadas na sistemática do Simples Nacional. E aí, dependendo do faturamento, se eu sou um comércio, eu começo pagando até R$180 mil por ano, 4% do que eu faturar. Se eu sou prestação de serviço 6%, indústria 4% e alguma coisa, uma carga tributária ainda pequena, mas alta, se você pensar relativo ao que nós temos hoje no MEI. O MEI, que é o microempreendedor individual, ele é uma figura nova a essas que antecede. Então eu criei aí uma faixa de entrada em que eu digo, olha, você vai começar o seu negócio, cara, mas você vai começar ainda com um incentivo maior. Você vai ser um microempreendedor individual, um cara que vai abrir um negócio sem sócio, podendo ter apenas um funcionário registrado, um estagiário, e que você vai ter um benefício maior ainda do ponto de vista tributário e além do tributário, que é o seguinte: você vai pagar seus tributos não de acordo com o seu faturamento, mas você vai pagar valores fixos. Olha que legal. E eu vou te dar menos obrigações ainda. Você não precisa ir lá no contador pagar R$2.000, e não que não valha, acho que vale até mais. Mas você não precisa pagar isso. Você sozinho pode abrir sua empresa, você fica dispensado de alvará, você pode ter um funcionário e você mesmo pode emitir as suas guias. Você mesmo pode ser o seu contador. Caramba! Para Brasil isso é um grande incentivo, porque eu tiro todas aquelas amarras de fiscalizar, de me dar informação, me dar informação, me dar informação. E com isso eu propicia um ambiente de incentivo a quem está começando a empreender, porque é barato e é pouco burocrático. Diferente do Simples Nacional, que também no início ele é um sistema mais econômico, mais simples, sim, mas que ele já começa a ter
um tom de complexidade, principalmente quando você começa a faturar mais. E o Simples Nacional, eu digo, cara, o Simples Nacional ele é mais complexo do que o lucro presumido em questões de regras, exceções, muitos anexos, muitas possibilidades de exclusão, muitas possibilidades. Uau! Ele é mais complexo que o lucro presumido, ao meu ver. E mais caro quando o cara começa a faturar nas últimas faixas. Então, o que nós temos no MEI? E essa aula aqui é como um incentivo, um prestígio ao empreendedorismo. O Brasil começou a desenvolver uma mentalidade de empreender porque nós vivemos num país que está em desenvolvimento. Um país que está em desenvolvimento, ele gera muitas oportunidades, muitas, porque é um país que tem muitas necessidades. É um país que não tem tanta tecnologia, é um país que precisa de tudo. E as pessoas são criativas, o brasileiro é criativo. O brasileiro, ele é um ser a ser estudado. O brasileiro, a criatividade que ele tem por memes, muitos têm para fazer negócio, para criar startups, para inovar aonde já foi inovador. E você tem uma migração muito grande das pessoas que já querem, e principalmente com essa geração que nós temos, que já não se identifica muito mais com a CLT tradicional. Eu tenho quase 40 anos, e talvez você que esteja vendo tem que abrir os olhos, porque aqui na nossa empresa nós temos várias ações que eu jamais imaginava que teria. As pessoas não querem mais apenas cumprir horas, as pessoas querem fazer parte, as pessoas querem ter liberdade. Essa palavra é fundamental em qualquer negócio. As pessoas querem ter possibilidade de ser dona do próprio negócio. Todos os têm um sonho. O Brasil tem, olha só, que loucura. Ter o próprio negócio é o segundo maior sonho do país. Eu acho que ele perde apenas para ter a casa própria. Então, assim, o brasileiro, ele incorporou o empreendedorismo ao ponto que o segundo maior sonho é ter o próprio negócio. E isso é fantástico, porque isso gera uma mentalidade importante para o país, de crescimento, de geração de emprego. E o MEI, ele vem justamente para prestigiar isso. Ele vem para falar, cara, vai empreender, eu vou te dar um benefício aqui fenomenal para tu não se preocupar com obrigação acessória, para tu não gastar dinheiro com isso, para você não ser consumido pelos tributos, para tu não pensar em planejamento tributário, para você crescer. E essa parte é importante. Você tem que imaginar que o MEI, ele é um meio, ele não é o fim. Eu devo recolher por ano muitos milhões de tributos na figura da Save. E eu quero cada vez mais. Eu quero pagar 100 milhões de tributo. Porque imagina o tanto de receita e de prosperidade que eu não estou criando para as pessoas que estão conosco. Então o MEI, ele não pode ser aquele cara que você vai querer ficar para a vida inteira. O MEI tem que ser uma fase de transição. Cara, eu vou ficar 1 ano no MEI, ficar 2. E depois eu vou pro Simples. E depois eu vou sair do Simples. Eu não vi a hora de sair do Simples Nacional, faturar mais de 5 milhões no ano. Pra mim era uma conquista. E muitas vezes nós vimos que as pessoas não querem. Porque eu quero pagar pouquinho. Cara, essa mentalidade tem que mudar. Você vai ficar pagando pouquinho e você vai ficar ganhando pouquinho. Então o MEI, de acordo com a sua operação, os recolhimentos, ele tem os ajustes anuais de acordo com o salário mínimo. Então 2024, nós vamos ter agora uma alteração, 2025 se você faz entre prestação de serviço ou distribuição ou venda de mercadoria, os dois, fica de 70 a 76 por mês, e o caminhoneiro, que é diferenciado, ele fica entre 169 e 175, isso inclusive todo ano a Receita Federal faz essa adaptação de acordo com o reajuste do salário mínimo, porque tem impacto aqui no recolhimento. Então são valores pequenos, fixos e mensais. Para isso, você tem que faturar R$81 mil por ano, é o limite, e aí tem uma possibilidade de oscilação. E o MEI caminhoneiro, 251.600. O MEI caminhoneiro, ele é diferente dos demais. O que tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado o quê? Marcos, e se eu faturar mais de R$81 mil por ano? Pode, mas tem uma consequência. Você pode faturar 20% a mais que o R$81 mil. Faz ali, tu tinha até essa conta. R$81 mil mais 20%. Dá 97.200. Então, se eu faturei acima de R$81 mil,
Mas eu fiquei até 97.200, o que que eu faço? Eu fico o ano todo no MEI e no ano seguinte eu sou excluído, eu tenho que ir para o Simples Nacional. Se eu faturar mais de 97.200 no ano, aí eu já sou imediatamente excluído e tenho que recolher a diferença. Então tem que tomar cuidado, aí você vai precisar de um contador. Se eu for para o Simples Nacional, aí você vai vir nessa norma aqui, que você começa a recolher de acordo com a sua atividade. Pegar comissão, CGSN, 140. São esses percentuais aqui dessa norma que você passa a ser Simples Nacional. Vamos pensar que o MEI ele é uma modalidade do Simples Nacional, a mais incentivada. Aí você passa a ser o Simples Nacional raiz, tradicional. Então, se eu sou comércio, eu vou para esse anexo aqui da tributação e conforme o faturamento, anexo 1, anexo 2, se você é comércio, indústria ou prestação de serviço até 180 mil, você vai pagar 4% ao ano e a partir daqui você tem que fazer uma conta de quanto que é a carga efetiva, não quero entrar aqui para não deixar complexo. Anexo 2, 4,5 até 180 mil por ano e o anexo 3, que sempre o serviço ele tem uma carga um pouco maior, 6% você começa a iniciar, mas aqui você já precisa ter uma contabilidade, já vai ter um pouco mais de obrigações acessórias quando você deixa de ser uma empresa do MEI. MEI tem dispensa para alvará, então é incentivado, é desburocratizado e você mesmo pode fazer entrando aqui, ó. Você pode clicar, iniciar, aí você vai ter que fazer a sua senha no Gov. Preenchendo as informações, você já consegue ter o seu MEI. E agora eu quero falar com você a respeito de um lance que é importante. E principalmente gerou preocupação, que é o lance do Pix. Eu fiz uma aula e eu te explico que o Pix não mudou nada para o MEI. Que o Pix não vai atingir um MEI. Que o Pix, inclusive, abriu dentro dessa norma, que é uma instrução normativa que trouxe obrigações para as instituições financeiras. A única coisa que você, MEI, tem que cuidar é aquilo que você sempre deveria. Essa norma não alterou nada. É que você não tenha mais recebimento do que o limite permitido. Ponto! Então, se você estiver fazendo errado, você vai ter problema, mas não é por conta dessa alteração. É por conta que não pode. Se eu fizer mais de 81 mil reais e eu não for caminhoneiro, até 97.200 ano que vem eu saio, no ano seguinte, ou eu saio no próprio e viro Simples Nacional e tenho que procurar o contador. E vamos pensar, cara, isso é bom, crescimento. Você tem que pensar o seguinte, eu quero sair do MEI o quanto antes, eu quero sair do Simples o quanto antes, eu quero estourar o limite do lucro presumido, que é 78 milhões o quanto antes. E vou trabalhar o planejamento tributário para que eu consiga desenvolver minha atividade com o menor custo possível, faturando quanto mais, gerando mais prosperidade. Então o MEI, sim, é um instrumento fantástico para você iniciar a sua jornada empreendedora, mas como eu falei, MEI não é fim. MEI MEI é meio, ficou até bom, MEI é meio. MEI é o início da sua jornada. Sempre que você estiver aqui, eu vou te convidar para participar terça-feira às 9 horas do Papo Estrategista, uma proposta objetiva, uma proposta prática de como você ganhar dinheiro ao final da aula, ligar para um cliente, ligar para um parceiro. Quinta-feira, reforma tributária, comunidade da reforma às 16 horas, horário de Brasília, ambos. Reunimos um batalhão, um exército de pessoas para estudar a reforma tributária, que é a oportunidade do milênio, oportunidade que nós vamos ganhar muito dinheiro, mas precisa estar preparados. Ambas são ao vivo, gratuitas aqui no YouTube, você entra, você se inscreve, ativa o sino de notificações e sempre compartilha esse vídeo, um like, faculdade, grupo da faculdade, pessoas interessadas. Vamos trazer o máximo de pessoas boas para estar conosco. Muito obrigado, até a próxima aula.